Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e constantemente precisamos lidar com a opinião alheia. Mas como responder aos comentários e atitudes dos outros em relação a nós? Ou então, como nós mesmos devemos reagir ao dar de frente com o diferente? É isso que a gente descobre agora na entrevista com a superterapeuta Aline Souza. Boa tarde, Aline, minha linda. Seja bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite, tá? É exatamente isso mesmo. A gente precisa aprender a lidar com os interessantes pontos de vista dos outros, né? Isso. E daí eu já começo te perguntando essa questão do resistir e reagir. O que seria esse resistir e o reagir ao julgamento? Conta. Então, na verdade, né, dentro das terapias que eu trabalho, o resistir e o reagir são as energias que criam o julgamento. Que vão colocando esse julgamento no mundo. Porque a gente coloca a mesma intensidade, o mesmo desejo, né, de se proteger. O desejo que está oculto dentro do resistir e o reagir sempre vai ser o se proteger de algo, né? Uhum. Então, se alguém vem falar alguma coisa para você, a sua reação ou vai ser de resistir ou de reagir, é isso? Exatamente. Porque é quando se chega algo novo para mim, algo diferente, normalmente quando vem de um modo que te abala seu sistema de crenças, né, sua cultura, os seus paradigmas, você sente intuitivamente, inconscientemente, de que isso seria uma ameaça a todo esse teu sistema, né? Então, antes de você receber, ou você precisa se defender disso a todo custo, ou você precisa rejeitar isso a todo custo, né? E aí você invalida essa outra coisa, né? Entendi. Aquela opinião que veio do outro. Uma possibilidade, tudo. Isso, e daí muitas vezes acontece o quê? Que essa pessoa, ela cria uma barreira, seria isso? Em relação a essa outra pessoa? Essa barreira é o próprio julgamento, né? Que a gente começa a separar as pessoas, né? A gente começa a separar entre eles e nós, os outros, os que são nossos amigos, os inimigos. Então a gente acaba entrando nesse sistema que a gente chama de polaridade, né? Onde as nossas escolhas acabam sendo muito limitadas, né? Porque a gente tem que sempre escolher entre dois pontos. A gente não tem mais as infinitas possibilidades de escolha, né? E existe algum jeito certo, por exemplo, de reagir a uma situação que venha pra gente? Assim, tem uma fórmula, uma receitinha de bolo? Não tem receitinha de bolo, infelizmente, né? Porque nós criamos as coisas em parceria com os outros, né? Nunca a gente faz nada sozinho, né? Tudo é uma troca. Então, a gente precisa ter equilíbrio, né? Baixar as nossas barreiras, como a gente diz, e se permitir receber o outro sem o julgamento, tirar o julgamento do caminho. Essa seria a melhor dica que eu poderia dar, é tirar o julgamento do caminho. Primeiro, acolher o ponto de vista do outro, baixar o julgamento. Eu digo, validar a experiência do outro, validar os pontos de vista do outro, né? Porque a gente costuma dizer assim, a vida de uma pessoa que é multimilionária não é a mesma de uma pessoa que é assalariada, né? E aí, como que a gente pode invalidar a vida de um e a vida do outro? A gente não pode invalidar, a gente tem que acolher, né? Que são vidas diferentes e não é por isso que elas não existem, né? Então, a partir do momento que o outro se sente acolhido, a tendência é que ele fique menos na defensiva, mesmo que você esteja no oposto dele, na oposição a ele, né? E aquela história, por exemplo, não, mas o que vem do outro não me atinge, será mesmo? Olha, sempre tem muito do outro na gente, né? E mesmo aquilo que a gente mais reage é o que mais tem do outro na gente. Mas por conta dos nossos auto-julgamentos, que a gente se impede, a gente não reconhece que está ali na gente, né? Então, a terapia vem para ajudar com isso, a reconhecer também o que no outro me incomoda e que eu não consigo lidar aqui, né? Isso, já vamos até pegar esse gancho e falar sobre como que a terapia ela pode ajudar nesses casos, por exemplo, essa coisa do reagir, de permitir que o outro fale, que você também só absorva, só aceite, enfim. A terapia ela vem para trabalhar uma comunicação não violenta, né? Uma comunicação assertiva, mas primeiramente você saber quem você é. Quando você sabe, quando você está muito bem locado no seu centro, quando você está muito bem alinhado com seus valores, com seus propósitos, né? Nada vai te abalar, ou muito pouco vai te abalar. Precisa, assim, que seja algo muito extremo, né? Você consegue ter bom senso, você consegue trabalhar essa linha, né? Não ficar ali em cima de um muro paralisado e não permitir ser tocado pelo mundo do outro, né? O silêncio também é uma forma de reação? Depende de como você vai fazer esse silêncio, né? Porque, assim, você está conversando comigo, eu simplesmente fico quieta e saio, isso é violento, não é? É desrespeitoso. Sim. Então, simplesmente se calar e sair da conversa, do diálogo, não é legal. O interessante é você, se você não quer externalizar o seu ponto de vista, porque é um assunto que você não gosta de falar. Hoje em dia tem tantos assuntos aí que são polêmicos que a gente prefere se preservar, né? Até pela nossa própria saúde mental. Não quero falar de política, não quero falar de religião, não quero discutir sobre alguns assuntos. Você pode comunicar para a pessoa, olha, sobre esse assunto eu prefiro me manter
fora desse assunto. Eu prefiro não comunicar a minha opinião sobre esse assunto, né? Você pode verbalizar para a pessoa que você não quer falar sobre isso, né? Mas daí já pode talvez não criar um ruído ali, ou também vai do que o outro interpretar também, né, Aline? Então, a gente pode sempre cuidar com o que a gente vai estar falando, com o nosso ponto de vista, com a forma que a gente vai estar colocando, mas sempre é um risco, porque nunca tem garantia nas comunicações de que o outro não vai se ofender. Sim. De que o outro não vai se incomodar com, por exemplo, você impor um limite, né? Sempre vai ter o risco, mas a gente está ali para isso, né? Para poder ir contornando essas situações depois. E qual que é a diferença se a pessoa está do outro lado? Por exemplo, assim, eu posso expressar a minha opinião, falar para o outro o que eu penso, o que eu acho, enfim. Porque às vezes a gente se coloca no lugar de estar recebendo a opinião, né? Mas e enquanto eu emitindo essa opinião, quais cuidados que eu devo ter também? Então, eu acho que o principal é, como eu falei, você validar a experiência do outro, você não invalidar o ponto de vista do outro. Por quê? O nosso conjunto de crenças, ele, como eu falei, ele cria a nossa realidade. Ele não cria a realidade de todo mundo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou vegetariana, eu não posso impor que todas as pessoas acreditem naquilo que eu acredito pelos motivos que eu acredito. Existem pessoas que são vegetarianas por infinitos motivos diferentes, nem todos são pela mesma causa, né? Tem pessoas que são cristãs, elas são cristãs por crenças delas, que têm razões, motivos, sentimentos, moral, algumas outras coisas que levam ela a acreditar naquilo. E ela não pode impor que todas as outras pessoas tenham a mesma visão de mundo que ela. Sim. Mas é possível, com respeito, ainda se posicionar, afirmar aquilo que você acredita verdadeiramente, aquilo que você segue e que você vive como uma verdade, né? Porque também a gente falar só na fala e não ter a prática, né, a vivência daquilo, gera a tal da incongruência, a hipocrisia, que é o que gera as discussões, né? E quando aquilo te atingir, por exemplo, tá numa conversa, veio para você uma opinião, algo, e você não souber o que fazer com aquilo e você se sentir mal, o que fazer depois? É tipo assim, não, esquece, deixa, passou? O que tem? Ou voltar na conversa com aquela pessoa? Então, eu costumo usar a ferramenta das perguntas, né? Então, sempre fazer perguntas abertas, né? Nunca fazer perguntas fechadas de sim ou não. Faça perguntas abertas. O que tem aqui para mim que eu não estou conseguindo ver, ou que eu não estou escolhendo ver? Verdade? Tem algum presente aqui para mim, alguma oportunidade de aprendizado nesse incômodo que eu estou sentindo, né? O que me incomodou aqui? O que tem por trás desse incômodo? O que vem antes disso, eu costumo perguntar, né? Porque sempre algo vem antes. Nunca é só aquilo ali que te tocou na hora ali, é só a pontinha do iceberg, né? Tem muito mais por baixo disso, né? E você pode se fazer as perguntas. Entendi, olha só que legal. Então, a gente fala bastante disso aqui no Vitrine Revista. É o autoconhecimento. Isso muda e muda sempre para melhor, né, Aline? Com certeza. Linda, muito obrigada pela sua presença no Vitrine. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse assunto, também entre em contato com você. Muito obrigada pela presença aqui, pela oportunidade. O meu Instagram é alinesouza.terapeuta. Eu trabalho com terapias integrativas. Então, se vocês tiverem interesse, só chamar lá. Perfeito. Até uma próxima, linda. Obrigada.